testemunho é isso, né? Esse impacto de vida, né? Que Deus faz, e às vezes os caras acham que a gente é louco, radical. Então conta um pouquinho da sua loucura pra gente. Como é que foi esse negócio? Eu deixei a carreira, né? Eu deixei o que eu estava fazendo, entendendo que Deus estava me chamando para outra coisa. Quando eu tive meu encontro com Deus, de certa forma o ambiente ele chegou a ser uma coisa confrontadora, porque eu começo a conhecer uma nova vida, né? E é como você sair de um ambiente escuro e ir para um ambiente iluminado. Você não consegue mais voltar para um ambiente escuro de novo. Agora você descobre aonde você tropeçava, você descobre aonde você errava, aonde era, fazendo essa alegoria, né, de um caminho escuro cheio de irregularidades. Uma vez que a luz acende, você não consegue mais ignorar aquele ambiente que você estava. Isso não tem a ver com pessoas, não tem a ver, de certa forma, nem com o sistema com o qual a indústria funciona. Porque é um sistema como o sistema no mundo dos esportes, no mundo das artes, no mundo jurídico, enfim, qualquer outra área tem o seu sistema. Mas tem a ver com a vida que eu vivia dentro desse sistema. Não é uma regra você ser usuário de drogas, ser promíscuo, não é uma regra. Mas eu me aproveitava de todos os benefícios, de todas as facilidades que uma vida de uma pessoa famosa tem e abusava disso tudo. Então, assim, o meu problema real era com a vida que eu vivia. Eu precisava sair daquele ambiente para ser transformado, né? Isso é algo que, assim, hoje eu consigo enxergar dessa forma. Na época, não. Na época é aquele negócio. Quando você simplesmente sai de um ambiente de treva para um ambiente de luz, você corre desesperadamente de tudo que tem aparência do mal, né? De tudo que tem aparência de treva. E isso tem muito mais a ver com as minhas fraquezas do que com o próprio ambiente em si. De você reconhecer, cara, eu não posso negociar com isso, eu não posso estar perto desse ambiente. Eu preciso sair correndo aqui desesperadamente. É aquele radicalismo dos primeiros dias. Que, de certa forma, ele é bem... É necessário algumas vezes. Ele é né? necessário, exatamente. Porque se eu saio de um ambiente onde eu me destruía e simplesmente fico na linha, você descer Sim. é muito fácil. E os primeiros dias são os mais vulneráveis, né? Você ainda, sua fé está sendo firmada, suas convicções estão sendo firmadas de novo. Então, eu precisava correr daquele meio, fui para um outro extremo. O pessoal que me evangelizou era de uma linha pentecostal, bem radical, cheio de usos e costumes, então, de certa forma, Podia usar barba? Olha, eu não usava nessa época. Eu não usava nessa época. Porque tem umas que não pode, né? Não usava nessa época. Assim, Mas conta pra gente, como é que foi o processo aí que você, vamos assim, de realmente cair a ficha, né? De entrar na cabeça, olha, eu preciso de Jesus, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Como é que foi a tua história nisso aí? O meu encontro com Deus ele aconteceu através de uma reunião de oração dentro de casa. A minha esposa, a Alexandra, ela estava lutando pelo nosso relacionamento e ela veio de uma família que frequentou a igreja quando ela era pequena. De repente pararam de frequentar. Então, assim, a vida cristã que ela conhecia, por observação, era simplesmente esse negócio. Quando as coisas estão dando mal, você corre atrás de uma irmã que ora por você, ou de uma igreja, vai lá, aceita Jesus de novo. É só um momento de alívio e pronto, vai viver a sua vida. Era isso que ela tinha aprendido com a vida dela. Nesse momento, quando as coisas estavam dando errado para a gente, no nosso relacionamento, e tinham tudo para dar errado, porque era um casal, ambos usuários de drogas, enfim, uma vida completamente doida, ela fez o que ela sempre fazia, de correr para Jesus de novo, buscando um alívio. Só que nessa hora Deus começou a operar na vida dela de uma forma diferente, tanto que ela não foi só uma busquinha ali de um dia, ela começou realmente a entender que ela precisava de uma mudança, que ela precisava, cara, Deus tinha chamado ela há muito tempo e ela sempre tinha postergado isso, até que ela convidou essas irmãs que estavam orando por ela para fazer uma reunião de oração dentro de casa. Eram 7 segunda-feiras, se não me engano, era uma campanha de oração. Eu fugi das primeiras, até que eu esqueci que elas iam e fiquei numa reunião seguinte, fiquei muito assustado, eu nunca tinha visto uma reunião ultra pentecostal como aquela e tudo me assustou. E eu entreguei minha vida para Jesus de medo das irmãs, eu estava realmente com medo delas, eu falei, cara,
eu vou aceitar Jesus porque O negócio aqui tá bravo. Eu falei, melhor eu aceitar. Até que na reunião seguinte da qual eu participei, foi quando eu tive uma experiência de cura. Nessa época eu estava muito debilitado fisicamente, perdendo muito peso. Tinham começado há mais ou menos uns 9 meses anteriores a esse evento. Tinha começado a aparecer muitos caroços debaixo do meu braço, na região da virilha, se multiplicaram, aumentaram de tamanho. E por ser filho de médico, eu sabia que isso era sinal de alguma coisa grave acontecendo no meu corpo. E nessa reunião, da segunda da qual eu participei, uma daquelas mulheres de Deus simplesmente orou por mim e me deu um recado de que Jesus estava me curando naquela tarde. Amém. E era um câncer no estômago para que eu saber que Ele era Deus, que Ele me amava, que Ele tinha uma obra na minha vida. Foi um recado. Ela disse que Jesus estava mandando ser dito. Naquela tarde, meu estômago, eu tinha realmente um incômodo no estômago há muito tempo. Eu nem dava muita atenção para ele, porque, enfim, meu estômago parou de doer. 3 dias depois, aquilo foi numa segunda-feira, lá pela quinta-feira, eu tomei banho. Quando eu fui passar desodorante, não tinha mais caroço nenhum no corpo. E aí minha cabeça virou. Eu falei, cara, sintomas desapareceram do meu corpo. Você já estava com medo daquelas mulheres. Não, Agora, então... mas agora o que acontece? É aquela mistura do amor com o temor. Né? É verdade. Quando a gente tem uma experiência com Deus... Quer dizer, o negócio aqui é sério. A gente Está acontecendo experimenta algo essa extraordinário. mistura, né? De um temor que, aos olhos humanos, é aquele negócio: eu não posso chegar perto de Deus, senão eu morro. Mas, ao mesmo tempo, é um amor. Eu preciso chegar perto de Deus, senão eu morro. Né? Então, é esse temor que te aproxima com o entendimento da santidade dele. Você percebe, isso é uma coisa que depois você vai aprendendo, né? Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, o santíssimo lugar ficou exposto, simbolizando que agora nós temos acesso a essa presença. Mas eu sempre penso nisso, o lugar continua santíssimo. É verdade. Né? Então eu preciso saber, ok, eu tenho acesso à presença, mas como eu vou chegar a essa presença? O Senhor disse para Moisés: tira as sandálias, porque esse lugar aqui é terra lugar santa. É santo, exatamente. Eu sempre olhei para essa passagem também com aquele negócio, né? Moisés, ele chega, aí fala: não chega para cá. Tipo assim, vem, mas você precisa respeitar o limite da santidade de Deus. E quando ele fala, tira a sandália dos seus pés, eu percebo, o lugar que você está é santo, ou seja, você precisa tocar nesse lugar santo para que isso mude a sua natureza, para que você seja santificado pela presença. Então, mas aí diz pra gente aí, você, por exemplo, tem essa experiência, né, de convicção, né, primeiro, né, opa, esse negócio aqui é sério, daí vem uma experiência pessoal, opa, o Senhor está me tocando de alguma maneira, e aí? Você estava numa vida enrolada, drogas e tal, e como é que foi todo esse processo? Você e a tua esposa, né? Porque eram vocês juntos, não era uma coisa que ela já tinha passado por essa fase. Vocês estavam passando juntos, né? Como é que foi? Eu acho que é um entendimento, né, a respeito de gratidão. Obviamente, o que Cristo fez na cruz foi pagar a nossa dívida, né? Eu não tinha consciência da dívida de pecado que eu tinha com o Senhor. Até que pela experiência que eu tive, por graça, sem nem ter fé, sem nem querer, de repente eu estou recebendo o maior presente que se manifestou numa cura física. Era simplesmente um símbolo da salvação, é o sozo. Né? É aquela cura que ela aponta para a salvação. Ou seja, o que está acontecendo no meu corpo é um símbolo do que está acontecendo com a minha eternidade agora, com o meu espírito sendo salvo. Então, eu não tinha consciência do meu pecado e da dívida que foi paga pelo meu pecado. Mas agora eu começa a surgir uma consciência de uma dívida de amor. Tipo assim, cara, eu não mereço isso. Quem é esse que me amou tanto desse jeito? Então, de uma forma espontânea, a gente começa a querer viver de forma que agrade o Senhor. Já não é mais por medo de ir para o inferno, mas já é por um desejo de viver de forma que agrade o coração daquele que já me amou. Né? E o desejo de estar limpo, a consciência de, cara, tem áreas na minha vida que vão precisar se ajustar a essa verdade que eu acabei de conhecer. Não é mais a respeito de obrigado, Jesus, valeu, até a próxima. Não, tipo, esse que me conhece, que me curou, ele sempre teve os olhos em mim. E como é que eu consegui viver como eu queria?
diante dele? Como é que eu vou viver daqui para frente sabendo agora que os olhos dele estão sobre mim? Não é estar sendo vigiado, mas é estar sendo assistido. Não é o fato de ter agora alguém anotando as minhas falhas, mas é percebendo alguém que sempre conheceu as minhas falhas e me amou ainda assim. É uma dívida de gratidão.